Olá, gente! Eu sou Ricardo Magalhães, sou biólogo, médico veterinário e gestor ambiental. Hoje nós vamos falar sobre alguns termos que estão sendo utilizados nesse cenário mundial. Termos esses como surto, pandemia, endemia e epidemia. Esses termos são bastante utilizados e às vezes confundidos. Por exemplo, o que seria um surto? O surto acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de uma determinada doença em uma região específica. Em algumas cidades, a dengue, por exemplo, é tratada como um surto e não como uma epidemia. Ou seja, se você falar de surto, você tem um caso inesperado, um aumento de caso inesperado em uma determinada região específica, não é isso? Um bairro. Isso é um surto. Agora, quando a gente vai falar do conceito, o conceito epidemia irá acontecer quando existir a ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia a nível municipal é aquela que acontece quando diversos bairros apresentam certas doenças. A nível estadual, ocorre quando diversas cidades registram casos. A nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões do país. Isso é epidemia. Ou seja, gente, se você comparar surto e epidemia, surto, como nós falamos, uma região específica, um determinado bairro, ocorreu um surto. Quando você fala de epidemia a nível municipal, você tem ali o quê? Alguns bairros acontecendo aquela determinada doença. Quando você fala a nível estadual, determinadas cidades acontecendo. E quando você fala a nível nacional, você tem uma epidemia em vários estados, isso a nível nacional. Agora que nós falamos de surto, nós falamos de epidemia, vamos entender um pouco pandemia, que é o assunto mais cogitado atualmente. Pandemia, em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários, gente. Ela acontece quando uma epidemia se estende a nível mundial, ou seja, ela se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A passou de uma epidemia para uma pandemia. Quando a OMS, que a gente já conhece, a Organização Mundial de Saúde, começou a registrar em todos os continentes, em março deste ano, a Covid também passou de epidemia para uma pandemia. Então, gente, quando nós falamos em pandemia, em uma escala de gravidade, é o pior dos cenários. É o pior dos cenários e é o que estamos vivendo atualmente. Em março, nós já sabemos que a Covid-19 passou a ser divulgada como uma pandemia. Então nós aprendemos o que é um surto, o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. E agora, não menos importante, nós vamos falar de endemia. Diferente da epidemia, a endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. É uma doença que se manifesta com frequência e somente em determinada região, de causa local. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. E isso nós podemos lembrar, Se você falar assim, epidemia, você tem ali vários surtos em determinadas regiões, em várias regiões. Então, gente, se você comparar agora essas quatro palavras, esses quatro conceitos, surto, pandemia, epidemia e endemia. Ou seja, no surto, nós temos uma região específica. Quando você fala epidemia, você tem várias regiões num determinado local. Quando você fala de pandemia, é um cenário mundial. E endêmico, uma região endêmica, como a gente citou, o norte do Brasil, nós temos ali a febre amarela. Então, gente, vamos fazer um resumo. Surto, um determinado bairro específico, Você tem ali um surto, um caso inesperado. Quando você fala de epidemia, aí você tem vários bairros, Tá tendo uma epidemia naquela região. Quando você fala de pandemia, você está falando de quê? Você está falando de um cenário mundial. E quando falamos de endemia, nós lembramos de uma determinada região, que é a região que falamos, a região norte do Brasil. É um caso endêmico de febre amarela. Então, gente, o assunto tem uma grande probabilidade de cair no vestibular.
Espero ter ajudado a todos. Qualquer dúvida que tiverem, podem deixar aqui no canal que iremos responder. E acredito que a probabilidade de cair é muito grande. Um beijo no coração.